Iniciei a gravação, tá? Queria avisar vocês que a gente vai gravar essa nossa conversa aqui, mas no sentido de que depois ela é postada no próprio site, ali onde estava o link para fazer inscrição para a palestra, tá? Então ela já vai ficar lá, tá ok? Bom, então, o nosso objetivo aqui hoje é a gente se conhecer, tá certo? E apresentar e falar para vocês, explicar um pouquinho, né, o nosso projeto pedagógico e a nossa proposta para esse curso, né, de nutrição e saúde intestinal. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar é que quando a gente buscou fazer essa pós-graduação, a gente procurou a PUC Minas por uma série de fatores, né? Primeiro, porque eu fui professora na PUC muitos anos, e eu tenho conhecimento assim da seriedade da instituição, da clareza dos processos acadêmicos, e assim a gente queria proporcionar um curso que desse para o aluno conhecimento, certo? Que desse para ele embasamento, mas que também desse para ele um certificado que tem reconhecimento no mercado de trabalho. Então, a nossa preocupação com essa questão, né, do certificado, a gente buscou muitos outros cursos e outros lugares e a gente não ficou assim tão tranquilo, né? Porque a PUC ela vem formando profissionais aí desde 1995, na pós-graduação, tem aí mais de 500 cursos em andamento, muitos alunos, né? A gente tem uma entrada aí de quase 5 mil alunos na pós-graduação por semestre. E isso é muito importante porque nos dá também segurança como coordenadoras, né, para trabalhar e segurança de que esse certificado que o aluno vai receber é um certificado com reconhecimento, né? E assim, tem toda uma tradição dentro aí da instituição e a gente preza e prima muito pela questão da excelência do corpo docente. A gente vai poder falar um pouquinho mais dos professores lá para frente, né? Mas isso tudo traz para a gente muita segurança e uma disposição para trabalhar numa instituição que a gente tem tranquilidade, certo? A nossa proposta, gente, para vocês é de fazer aulas síncronas, tá? Então, eu vou explicar aqui rapidamente qual que é a diferença, porque muitas vezes a pessoa está buscando um curso de pós-graduação e ela vê lá uma pós-graduação EAD e ela tem aí um custo, né, com certeza bem menor, e a pessoa às vezes não compreende a importância, porque tudo é online, só que o EAD, ele é aquela aula que fica gravada. É aquela aula que fica lá, muitas vezes desatualizada, é a aula que o aluno vai assistir no horário que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele não tem interação com o professor. E a nossa proposta não é essa, né? A nossa proposta é de ter aulas ao vivo e que também ficam gravadas. Ou seja, se acontecer do aluno naquele dia não poder assistir a aula, tudo bem, ele assiste a gravação depois, que ela fica lá gravada para ele. Mas a aula foi ao vivo. Tiveram todas as dúvidas que os alunos, colegas perguntaram, tá certo? Teve as respostas do professor, toda a discussão, o debate que faz com que a academia seja tão relevante, né? Porque sem debate, você não tem conhecimento, tá? Então, é muito importante. Vocês vão ter a comodidade de estar em casa, tá certo? De assistir em casa, não tem deslocamento com trânsito, não tem gasto com trânsito, mas vão ter a parte boa da presencial, que é a interação com o professor, tá bom? Gente, nossa proposta é para as terças e quintas, né, das 19 às 22h30, a gente faz um intervalo de 15 minutos, e a gente trabalha com o Microsoft Teams, que é onde a gente está fazendo aqui essa entrevista, essa reunião agora, e o ambiente digital do Canvas, que é onde o professor posta todo o material didático, as aulas são todas postadas antes, tá, gente? Para vocês terem condição de ver, já dar uma olhada se tem ou não alguma dúvida. Material complementar é postado no Canvas, artigos, sugestões. Então, tudo isso fica para vocês nesse ambiente do Canvas, né? E a gente não vai ter produção de TCC, porque não é mais uma exigência do MEC, e para muitas pessoas isso é um alívio, né? Então, essa aí é a nossa metodologia de trabalho. E aí, nós somos aqui as duas coordenadoras, né? Eu e a professora Juliana, e eu vou fazer uma apresentação muito breve aqui minha, para vocês também conhecerem, né? Eu sou nutricionista formada pela Federal de Ouro Preto e eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na Faculdade de Medicina da UFMG.
A minha área de atuação sempre foi muito a saúde coletiva, né? Eu sempre trabalhei com educação nutricional, com políticas de saúde, e eu, assim, me aposentei recentemente, e aí acabei migrando um pouquinho para a área da medicina do estilo de vida. Então, quando eu fiz um curso de medicina do estilo de vida, eu, assim, me despertou muito para essa questão da saúde intestinal, e eu já estava procurando, né, uma parceria e para fazer um curso que fosse relevante para o mercado de trabalho. E aí a professora Juliana já havia dado aula na PUC também, então a gente fez essa parceria, mas a expertise da parte técnica é da Juliana, tá? A minha contribuição é muito da parte administrativa, da redação do projeto pedagógico, orientação dos processos, e eu tenho também duas disciplinas nesse curso que são as da minha área de expertise, que é a parte de aconselhamento nutricional e essa parte de estilo de vida também. E aí eu vou deixar a Ju se apresentar agora, né? Então, gente, boa noite. Eu sou a Juliana. Eu sou nutricionista, assim como a professora Tatiana. Eu sou especialista nessa área de mucosa intestinal, então eu fiz mestrado, doutorado, e ingressei aí nessa expertise. Eu já tenho 10 anos de experiência e tive a oportunidade de trazer da França, morei na França por um ano para estudar essa área. Então, eu trouxe da França questões relacionadas a essa área que são conversadas, né, e são iniciadas de forma internacional. Então, tem coisa que aqui está chegando e eu já trouxe de forma internacionalizada que está lá no curso. Também é um prazer para mim fazer essa parceria com a professora Tatiana, que tem tanta experiência na PUC Minas. É, e também tenho meu consultório, agora eu fechei o consultório, né? Mas eu sempre tive consultório, sempre atendi em consultório, com foco nesse perfil de pacientes. E a gente vai ver aqui que esse foi algo que a gente zelou, que a gente teve muito cuidado, né, Tatiana, de trazer profissionais que tivessem essa experiência clínica. Então, não são só professores teóricos, e são professores que têm a prática clínica. Então, a gente, né, é importante que a gente tenha essa prática para trazer, para formar alunos que tenham também essa orientação prática e consigo sejam capazes, né, de trabalhar na prática clínica. Então, por que, né, criar uma graduação com foco na saúde intestinal? Primeiro que a gente trouxe evidências científicas, como eu disse aqui, né? Não só as evidências científicas que percorrem aqui no Brasil, mas em todo o mundo, então em âmbito mundial, tudo com embasamento. O aumento na demanda dos consultórios, a gente tem visto que tem sido grande. Acho que vocês que buscaram, né, estar aqui hoje com a gente já têm percebido isso. Além dos próprios profissionais nutricionistas terem percebido, também os pacientes têm percebido, né? Depois que deu o boom aí do intestino ser o segundo cérebro, os próprios pacientes estão olhando mais para si e estão percebendo que tem questões intestinais que eles devem buscar um profissional especializado nessa área. Então, tem aumentado a demanda, tanto pelos profissionais, né, em conhecer mais, quanto pelos pacientes em buscar profissionais especializados nisso. E a gente fez uma pesquisa de mercado, eu e a professora Tatiana, e nós não encontramos um curso de pós-graduação nessa área que fosse tão completa. A gente encontrou alguns cursos, mas que não fossem de pós-graduação, porque pós-graduação é um curso mais robusto, maior, que te dá um diploma, né, um certificado ali de especialista. A gente encontra alguns, mas tem algumas lacunas, você precisa complementar um curso de especialização com o outro, mas esse curso, a nossa proposta é um curso do início ao fim completo. Depois de fazer ele, não vai precisar fazer mais alguma outra aperfeiçoamento ou especialização nessa área, a não ser daqui a alguns anos, né, com o crescimento das evidências científicas. Mas, assim, vocês todas podem ficar tranquilas que a partir daqui, fazendo esse curso, vocês não vão precisar buscar nada além, porque a gente já está totalmente atualizado no que tem no mercado e em âmbito mundial.
E só complementando, né, professora Juliana, a gente também fez questão de fazer um curso só para nutricionistas, né? Ah, importantíssimo. Tá? É, Porque assim, a gente teve até procura por outros profissionais, sabe, gente? Porque essa área da saúde intestinal, ela é encantadora mesmo. Então, a gente teve enfermeiros que nos procuraram, médicos, outros profissionais, mas a preocupação nossa foi fazer um curso para nutricionistas para que a gente pudesse dar o foco na terapia nutricional. Então, tem um embasamento, vocês vão ver aí nas disciplinas, né? E tudo, mas no caminhar, ele vai o foco todo para a prática. Então, por isso, não podíamos, né, ter outros profissionais, tá certo? isso, importantíssimo. Então, os objetivos, né, como eu já disse, aperfeiçoar nutricionistas para atendimento personalizado desses pacientes que buscam o atendimento com foco em modulação intestinal, não só doenças intestinais, mas também com pacientes que têm acometimentos intestinais que não são doenças. Então, às vezes, o paciente está constipado, tem diarreia, ou tem algum inchaço, flatulência excessiva, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Não é uma doença, mas a gente também, nutricionistas, tem que saber lidar com isso. Então, vocês também vão aprender isso na pós. Orientar o processo de sistematização da assistência nutricional do paciente, do início ao fim. Então, o ideal é que a gente busca, né, que vocês sejam formadas para lidar com esse paciente desde o primeiro sintoma até a alta nutricional. Então, com prescrição dietética, planejamento alimentar. Então, saber lidar com esse paciente em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Pode passar, Tatiana. Capacitar, então, vocês, nutricionistas, para identificar os perfis de microbiota, utilizar as estratégias adequadas para promover a homeostase. Então, a gente vai falar mais de microbiota também, que é um campo muito vasto na área intestinal. Na pós, a gente fala de microbiota, assim, praticamente todas as disciplinas. E formar os nutricionistas que são especialistas. Então, os nutricionistas vão ter o título de especialistas em saúde e modulação intestinal, de modo a atender essa demanda do mercado, né, que está muito grande, está aumentada. E aqui a gente trouxe para vocês terem um gostinho de entender mais ou menos como que é o planejamento das disciplinas que a gente pensou com muito cuidado. Então, a gente dividiu em 4 módulos. Vão ter as primeiras disciplinas que estão aqui, são as iniciais. São os módulos de fisiológico, então todo o intestino, o funcionamento intestinal de forma fisiológica, em homeostase. Então a gente vai ter aqui disciplina de fisiologia, imunologia intestinal, porque a imunologia do intestino é completamente diferente da imunologia do restante do corpo. Há uma disciplina só focada em microbiota intestinal, outra disciplina de eixos do intestino, que é o eixo intestino-cérebro, o eixo intestino-pulmão, o eixo intestino, outros órgãos, que a gente tem, o intestino, ele é ligado a vários órgãos. Depois a gente vem com outro módulo só sobre doenças. Então a gente vai ter introdução a doenças inflamatórias, os distúrbios gastrointestinais, intolerâncias, alergias, obesidade, doenças crônicas, doenças autoimunes. Então todas as doenças intestinais e não intestinais que estão ligadas de alguma forma ao intestino. E a maioria está assim. Depois, o terceiro módulo, ele começa ali com anamnese, pode passar. E aí vem com toda a questão, aí já vem com a clínica. Então, vem com a interpretação de exames bioquímicos, exames de microbioma, a anamnese, avaliação física. Então, a gente vai ensinar de novo, né, quem é formado há muito tempo e esqueceu, a avaliação física novamente, clínica da saúde intestinal do paciente. E a gente vai ter também as disciplinas de mudança de comportamento, que são as disciplinas da professora Tatiana, e do estilo de vida, que são disciplinas muito importantes que ela vai falar um pouco melhor sobre elas. E o quarto e último módulo vai ser sobre a dietética, né? Então, toda a terapia dietética, nutricional, desde ajuste de macro e micronutrientes, suplementação, estratégias para a saúde intestinal, os alimentos funcionais, práticas alimentares não convencionais, são as dietas low carb, cetogênica, dieta vegetariana, vegana, o que cada uma dessas dietas fazem no intestino, como aplicá-las. E a gastronomia aplicada, que é uma disciplina também muito bacana, onde vocês vão aprender a como aplicar
como preparar os alimentos de forma que otimize eles para melhorar a saúde intestinal. Então, a gente tem um professor especialista nessa área. E eu queria focar aqui nas disciplinas de microbiota. Então, a gente tem a disciplina de microbiota e uma disciplina só sobre exames do microbioma, isso que é muito atual. Então, a gente está tendo aí recente, né, crescimento nos laboratórios, nos exames de microbioma. Então, vocês vão aprender a analisar coisa por coisa, bactéria por bactéria, micro-organismos por micro-organismos lá no exame de microbioma. Isso aqui foi um diferencial nosso, essa parte de microbiota, que a gente não encontrou em outros cursos de pós-graduação, e aqui vocês vão ter a oportunidade, né, de a gente discutir também sobre isso. E aí eu vou passar a palavra para a Tatiana para falar um pouco também da parte dela. São duas disciplinas que a gente agregou aqui ao projeto pedagógico, né, a de mudança do comportamento alimentar, porque a gente entende que o nutricionista, em primeiro lugar, precisa estar tecnicamente preparado, tá certo? Para fazer o seu trabalho com base científica, mas isso nas ciências biológicas, né? Mas ele tem que estar amparado também pelas ciências humanas para poder conseguir ajudar esse paciente, porque o que a gente quer fazer não é que o paciente seja só bem informado, mas que ele consiga, né, transformar o conhecimento em comportamento. Então, a disciplina, ela passeia aí pelas teorias da psicologia, as teorias motivacionais, né? E essa disciplina de estilo de vida é uma disciplina que tenta trazer um pouco dessa ideia tão atual aí da medicina do estilo de vida, de você ver, né, o nutricionista ver esse paciente, não só a parte da nutrição, mas ver como está o sono do paciente, como que está as questões do controle do estresse, porque tudo isso juntamente, né, vai influenciar a saúde intestinal, certo? E também vai influenciar a saúde desse paciente de um modo geral. Então, a gente teve esse cuidado aí de ter esse pezinho aí também na psicologia, na sociologia, na antropologia, para ficar uma coisa mais completa, né? Bom, gente, falando dos professores, a gente teve uma preocupação de trazer gente muito com uma bagagem muito grande, né? Gente muito responsável e com responsabilidade científica. Então, todos os nossos professores têm doutorado, alguns com pós-doc ou fazendo pós-doc, como é o caso da Juliana, que já tem pós-doc, e assim, que são pessoas que publicam, são pessoas que estão atualizadas e que têm experiência, tanto docente quanto experiência prática. Então, a Juliana falou aí das aplicações do último módulo, né, as aplicações práticas, mas o nosso cuidado com os professores, todos eles, quem vai falar, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis e a relação disso com a saúde intestinal e vice-versa, já vai fazer a aplicação também. Então, foi essa nossa preocupação de ter um curso que seja prático, porque a maioria das pessoas que a gente está recebendo já está atendendo pacientes. Então, não tem por que a gente ficar só na teoria, né? Então, esse foi um cuidado. Então, assim, os professores foram muito bem escolhidos, a gente está muito satisfeito. Inclusive, falar para vocês da avaliação que a gente tem recebido. Como coordenadoras, a gente recebe avaliação de todos os professores cada vez que termina uma disciplina. E as avaliações têm sido muito positivas. A gente tem ficado tranquilo, nós estamos tranquilas, estamos satisfeitas com o grupo de professores que a gente está trabalhando. E a PUC tem esse sistema, né, também de avaliação o tempo todo, né? O aluno vai formando, então a gente pode saber que está indo tudo bem também do ponto de vista do aluno, né? Só um adendo, Tatiana, é que todos os professores são nutricionistas, com exceção de Exato. dois que são, um é biomédico, mas ele é especialista em exames, ele ministra a disciplina de exames bioquímicos, que ninguém é melhor que um biomédico para ministrar, né? E uma outra que é bióloga, que ministra a disciplina de eixos. O restante, todos os professores são nutricionistas, e a gente teve esse cuidado justamente para saber como aplicar e a vivência de um nutricionista, né? Exato, exato. E aí, gente, por fim, falar, né, dessa novidade agora da PUC Minas para aquelas pessoas que fizerem a inscrição, né, para essa segunda turma que fizerem agora, elas vão ganhar de presente um módulo de inteligência artificial aplicada. Então, a PUC preparou esse módulo, nesse momento, ele vai ser um presente mesmo, né? Então, é um curso de 90 horas, e esse sim vai ser para vocês terem acesso no horário que for possível para vocês, né? E a ideia é, assim, de
instrumentalizar mais os nossos alunos, porque a gente sabe que a inteligência artificial ela está aí, ela permeia todos os nossos processos atualmente. Eu mesma estou encantada assim com o uso que eu tenho feito, que eu também estou aprendendo a usar a inteligência artificial, tem muita coisa interessante, certo? Então, assim, ela é voltada, né? A importância disso é voltada para todas as áreas do conhecimento. Então, eu acho que vocês, como nutricionistas, né, em atendimento ou nas suas outras atividades profissionais, né, aprender a aplicar aí a inteligência artificial, acho que vai ser um ganho muito grande para vocês. Então, isso é um presente da PUC para vocês agora, né, quem se inscrever para essa próxima turma, né? O pessoal da primeira turma não ganhou presente, viu, gente? Só para vocês. E nem o pessoal da próxima turma vai ganhar. É essa turma desse segundo semestre de 2025, né, Tatiana? A É, partir do primeiro semestre de 2026, vai ser pago. Esse módulo vai ser pago, isso. mas vocês estão ganhando. Quem se inscrever agora está ganhando. Muito bem. Então, aproveitar, né, gente? E aí, eu queria abrir aqui para alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham vontade de saber, aproveitar e podem falar. Ô, Juliana, eu tenho uma dúvida sobre quando você fala sobre a parte de modulação intestinal. Assim, imagino assim, penso eu que a linha que você vai seguir, né? Claro que vai ter evidência científica e tal. Porque, infelizmente, a gente vê muito falar de modulação intestinal. Oi, meu amor, vem cá. Tá bom, tá. Vamos estar conversando aqui. Essa questão de modulação intestinal, mas assim, feito em cima de protocolos meio genéricos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o protocolo, uma mamãe está conversando, os protocolos que vocês praticam. Não preocupa não, também tenho uma filhinha Uhum. assim mesmo. Ei, ei! Dá tchau, Salvador. Natália, então, exatamente esse é o cuidado que a gente tem, porque a gente vai conversar e vai discutir muito com vocês sobre a individualidade dos pacientes. E a gente vê realmente as pessoas com dieta de gaveta, a gente chamava antigamente de dieta de gaveta, né? Mas é como se fosse uma dieta de gaveta, um protocolo pronto, a pessoa vem com sintomas X, então você tem um protocolo X. Com sintoma Y, você tem um protocolo Y, mas não é assim. Então, a gente vai discutir muito. Uma anamnese detalhada vai te fazer identificar exatamente o que o paciente precisa. E você vai descobrir a sua forma de conduzir esse paciente de acordo com a sua forma de lidar com isso. Então, a gente tem diversos caminhos. Não é só um caminho, não é só um protocolo engessado. Então, a gente tem o caminho de começar com probiótico, tem o caminho de não começar com probiótico, começar com prebiótico, de finalizar com probiótico, finalizar com simbiótico. Então, a gente vai ter toda essa discussão mesmo exatamente para você identificar o perfil do paciente e individualizar esse planejamento, essa prescrição. Nem todo paciente, para nem todo paciente vai caber o mesmo protocolo engessado. Então, a gente tem probiótico, prebiótico, aí a gente tem vários outros tipos de estratégias que estão sendo estudadas internacionalmente, os psicobióticos, os flavobióticos, os simbióticos. A gente tem diversos tipos de bióticos, e além disso, tem alimentação, né? Por isso que a gente vai ter disciplina de gastronomia para ensinar o paciente como preparar os alimentos de forma que melhore o intestino, a microbiota dele. A gente vai também avaliar os exames bioquímicos e exames do microbioma para ver o que que a gente pode aplicar ou não nesse paciente. Então, assim, esse é o cuidado que a gente está tendo, né, Tatiana? De Sim. ensinar você a não ter aquele olhar engessado do paciente, mas saber lidar com leveza individualmente com cada um, até mesmo porque a gente fala muito nas nossas disciplinas que a microbiota, ela é igual a impressão digital, ela é única. Então, se a microbiota é única, aquele paciente é único. Não tem como eu prescrever a mesma dieta ou mesma suplementação para o paciente e outro para dois pacientes, sendo que
cada um tem o seu perfil. Além disso, também, cada um tem o seu paladar, tem o seu hábito de vida, tem o seu estilo de vida. Então, é tudo. E aí tem a questão do comportamento também. Cada um tá em um estágio de mudança. Então, assim, é muito individual. É complexo, mas é legal para quem aprende, sabe muito bem como se portar. É complexo, mas é bom, né, Ah, Juliana? obrigada. É. Obrigada, Tran- Juliana. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Eu respondi, Natália? Respondeu, respondeu. Ok. E mais alguma coisa, gente? Tranquilo, né? Bom, gente, então, eu acho que eu quero agradecer, tá? Você, Daniele, você, Natália, e eu vou pedir para vocês pegarem aqui nesse link. Deixa eu. Aí, ó, foi um link para vocês. Isso é uma pesquisa que a PUC faz de quem assistiu a palestra. É só para saber, é uma coisa muito rapidinha. Se vocês puderem fazer a gentileza de responder, já aparece aí para vocês, tá? Então, se puderem fazer a gentileza de responder para a gente, tá? E aí aproveitar e perguntar para a Daniele se ela está no nosso grupo de WhatsApp. Acho que não, né, Daniele? Não, não estou. Ah, sabe por quê, Daniela? A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente está ali com muitos nutricionistas e a gente está colocando material interessante, estratégias, tem bastante coisa interessante, é onde a gente divulga também as lives que a gente está fazendo. Só que eu não vou saber. Deixa eu encerrar a gravação aqui, enquanto vocês respondem a pesquisa aí, e aí a gente vê como a gente faz para colocá-la, né, Juliana? Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Uhum. Pronto.